paz de Deus a todos, irmãos. Hoje continuamos com os nossos resumos de Malaquias. Terminaremos também o capítulo 2 e iniciaremos os primeiros versículos do capítulo 3. Hoje vamos falar sobre a ideia de uma multidão ruidosa, em que o povo de Deus estava a reclamar de Deus, e o povo de Deus estava a reclamar de uma coisa que depois Deus vai-lhes responder, e eles vão perceber que as suas reclamações, por mais ruidosas que fossem, estavam não apenas a trazer enfado a Deus, a trazer cansaço e canseira a Deus, mas sobretudo percebemos que eram umas acusações, para além de serem injustas e falsas, eram acusações que mostravam uma certa tendência para ignorarem a própria condição das pessoas que estavam a fazer aquela reclamação. Capítulo 2, verso 17 diz assim: Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos nisto que dizeis. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada, ou onde está o Deus de juízo. Ou seja, percebemos que eles estavam ali com os cartazes bem alto, e de forma regular a dizer a Deus que Deus verdadeiramente não era um Deus justo. Não era um Deus justo porquê? Porque se agradava dos maus, e para Deus o mal era tido como bom, ou seja, no fundo eles estavam a reclamar que Deus era um Deus injusto, Deus não era um Deus justo, e percebemos aqui uma série de questões que Deus vai-lhes responder novamente, vai tratar com eles novamente, e é verdade, hoje em dia vivemos tempos de muito ruído nas redes sociais, muito ruído à nossa volta, e a ideia não é tanto muitas vezes discutir ideias, mas sim ganha quem fala mais alto, quem se sobrepõe ao outro, e perdemos todos quando isto acontece. Infelizmente isto acontece muito nas redes sociais, então é um caos, é uma selva extremamente descontrolada, e percebemos aqui que esta reclamação, esta ideia de dizer que Deus é um Deus injusto, ela por si só é injusta, porque é incorreta, e também não leva em conta uma série de coisas. E Deus vai-lhes responder, e nós percebemos exatamente isso, e é muito curioso perceber a forma como Deus lhes vai responder. E Deus vai-lhes dizer que a forma deles perceberem que Deus é um Deus justo não seria necessariamente olhar para hoje, mas seria olhar para a frente, para o futuro. E Deus vai falar no capítulo 3, verso 1, e percebemos também no contexto, percebemos também depois no final deste livro, que Deus está a referir naturalmente não apenas a Jesus, mas está-se a referir também ao mensageiro que iria enviar, que iria apontar para aquele que é justo e aquele que é verdadeiro, e Deus estava aqui a falar de João Batista, o Elias que iria chegar. Percebemos isto depois pelas citações e pelas ligações do texto bíblico, e percebemos que uma forma de perceber que Deus é justo, eles só conseguiriam perceber a justiça de Deus vivendo com as convicções de que a justiça de Deus muitas vezes ela não vem quando nós queremos, ou seja, ela não é uma mera autojustiça no nosso tempo, mas ela sempre chegará. Ou seja, o juízo que Deus traz, ou que tem que trazer, diante da maldade que acontece, ele virá a seu tempo. Ou seja, percebemos que Deus não passa um pano nas injustiças e na maldade. Ou seja, o que eles estavam a dizer, que Deus se agrada dos maus, porque diz que aquilo que eles fazem é bom, e no fundo troca as prioridades, tinha muito mais a ver com a injustiça de quem clamava por justiça do que a própria justiça de Deus. E percebemos aqui que eles desconsideravam uma série de coisas, e vai ser assim um ensino base deste texto. Naturalmente estamos aqui a resumir bastante. Em primeiro lugar, a injustiça de dizer que Deus é um Deus injusto, ou seja, não reconhecer o óbvio. Segundo, não reconhecer que a justiça de Deus muitas vezes ela não se vai aplicar quando nós queremos, e todos nós já passamos por situações injustas. Este povo verdadeiramente estava, por consequências próprias, estava a lidar com uma série de situações, e tínhamos que recuar aqui à questão do exílio, depois do retorno. As coisas não estavam melhores do que aquilo que eventualmente eles estavam à espera e estavam na expectativa, tanto a nível social, e sobretudo a nível social, com a questão de continuarem subjugados pelo Império, neste caso aqui em concreto pelo Império Persa, mas também a nível religioso. Então as coisas não estavam melhores, e muitas vezes o que acontece
é que, e todos nós já passámos por situações para nós injustas, e muitas vezes até eram injustas e são injustas, e o nosso desejo de justiça naquele momento ele prevalece, e se não acontece quando nós queremos, muitas vezes a nossa tendência é dizer que Deus é um Deus injusto, mas percebemos que Deus sempre tratará com os injustos. A nossa grande base de justiça, o nosso grande descanso em relação às injustiças que acontecem à nossa volta no mundo e muitas vezes connosco, tem que ser o descanso e o regozijo de perceber que Deus é um Deus justo e olharmos para aquele que verdadeiramente João Batista iria apontar e do qual tudo continua a apontar hoje, que é para a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele verdadeiramente é o único que é justo. Quando andamos a bater às portas, a clamar por justiça, essa mesma justiça ela depois vai bater à nossa porta, e eles estavam-se a esquecer que estavam carregados de injustiças, e Deus também lhes vai dizer, verso 4 do capítulo 3, verso 3, verso 2, Deus vai começar e vai dizer no 2, quem é que suportará o dia da sua vinda, ou seja, quando a justiça chegar, quem é que vai ter um medidor de justiça lá em cima, para que aquele que é justo não lide connosco e não trate connosco. Verso 5, Deus vai dizer, chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adultos, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro, pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus vai deixar bem claro que havia também um ponto em que eles estavam a viver num conjunto de injustiças de que Deus não iria passar um pano e não iria ignorar, e Deus iria tratar com eles. E eles tinham que perceber que clamavam tanto por justiça e esqueciam-se que eles próprios eram injustos. E quando clamamos pela justiça de Deus, ou achamos que Deus é um Deus injusto, muitas vezes, infelizmente, acontece isto. É às vezes uma máscara para ignorar os nossos próprios pecados. E Deus vai ser bem claro com isto. E vai terminar no verso 6 e vai-lhes dizer, porque eu não mudo, esta é a razão porque vocês não são consumidos. E percebemos que verdadeiramente eles achavam que Deus era um Deus injusto. Se Deus os tratasse como eles mereciam, eles iriam perceber que eles já deveriam ter sido consumidos há muito tempo. Então a justiça de Deus, ela tem os seus tempos, mas Deus nunca ignora o mal, Deus nunca ignora a maldade, e Deus não iria passar um pano para a maldade que eles estavam a cometer. Para nós hoje cristãos, o que nos vale diante de Deus é a própria justiça de Deus, ou seja, é Deus que nos justifica, e através de Jesus Cristo percebemos exatamente isso. Ou seja, eles por um lado até estavam de certa forma certos. Deus Ele ama e Ele vai continuar a amar pessoas más, não para que elas permaneçam na mesma, mas para que possam ser cheias da bondade de Deus e sejam transformadas pela ação do Espírito Santo, para que não continuem a cometer e a viver na maldade, mas para que possam manifestar através da presença de Deus a bondade de Deus. E este é o desafio um dos desafios quando lidamos com a justiça de Deus, é perceber que nós não somos tão justos como achamos, e é perceber que Deus verdadeiramente é muito mais justo do que aquilo que nós muitas vezes pensamos, e a justiça de Deus ela sempre irá acontecer, e que a nossa vida possa estar assente, possa descansar naquele que é justo e no sacrifício que Jesus Cristo ele fez um dia por todos nós, e verdadeiramente pela fé continuarmos a viver neste descanso, viver pela graça, e não pelas nossas obras e por aquilo que nós somos, pela nossa própria bondade, mas verdadeiramente desfrutar pela fé daquilo que Jesus fez, e através da ação do Espírito Santo demonstrarmos essa mesma bondade de Deus em nós e aquilo que Ele está a produzir em nós, e esse é o melhor ruído que nós podemos trazer àqueles que nos rodeiam, não as nossas injustiças, não a nossa própria autojustiça, não as nossas reclamações de que Deus não é um Deus justo, mas verdadeiramente através da transformação de Deus em nós podemos perceber que a bondade de Deus ela pode ser demonstrada
por ações concretas através da vida das pessoas, e isto não significa, para terminar, não significa que nós não temos que clamar por justiça, naturalmente que precisamos nos indignar com uma série de coisas que estão a acontecer e que às vezes acontecem à nossa volta, e naturalmente precisamos de continuar a clamar contra o pecado, apontando as pessoas para Jesus Cristo, para que verdadeiramente haja uma transformação, para que verdadeiramente a justiça de Deus não venha prestar contas connosco, e isso acontecerá um dia. Para os cristãos, a verdadeira segurança é esta, é perceber que temos Jesus Cristo connosco. Então, que este verdadeiramente possa ser o nosso melhor ruído diante daqueles que nos rodeiam, a transformação de Cristo em nós, e aquilo que acontece pela ação dele nas nossas vidas, e o fruto que nós demonstramos na vida de outros. Que Deus possa ricamente abençoar os irmãos.